Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Bom, nas nossas últimas aulas nós viemos falando sobre os polinômios, né? E nós iniciamos as operações que existem entre eles. Nós já aprendemos como funciona a adição entre polinômios, já aprendemos como é que a gente descobre um polinômio oposto ao outro, que é o polinômio que muda os sinais que ele possui, e já aprendemos a fazer a subtração entre os polinômios, certo? Na aula de hoje, ainda continuando a falar sobre as operações, nós vamos falar sobre a multiplicação dos polinômios, entender todas as regrinhas e como é que funciona essa nossa terceira operação. Bom, com as aulas anteriores, nós aprendemos o que é um polinômio, certo? A gente viu que ele é um conjunto de monômios e que o monômio é o produto entre um coeficiente, que é um valor numérico, e uma parte literal, que são as letras, certo? Então, por exemplo, se vocês tiverem 2x ao quadrado mais 3 menos y ao cubo. A gente tem um polinômio aí, porque é um conjunto de monômios. Só para relembrar, vamos verificar aqui. No primeiro monômio, a gente tem o coeficiente 2 e a parte literal x ao quadrado. No segundo monômio, a gente tem o coeficiente 3 e a parte literal, embora não apareça, é x ou qualquer uma letra elevado a 0, porque fica igual a 1. Então, isso aqui é o mesmo que 3 vezes 1, ou seja, o próprio 3, tá? Por isso que não aparece, não faz diferença. E no último monômio, a parte literal que não aparece, mas que existe, é o 1, porque entre eles nós temos uma multiplicação e o 1 vezes qualquer coisa é a própria qualquer coisa. Ou seja, aparecer ou não aí também não faz diferença, tá? Foi assim que nós definimos polinômios. Daí, a gente já viu as demais operações de adição, subtração e polinômio oposto. Então, a gente vai aprender sobre a multiplicação entre eles hoje. Essa multiplicação pode ser feita de algumas formas. Pode ser feita entre um polinômio e um número natural, entre um polinômio e um monômio, ou entre dois polinômios. Em todos esses casos, a gente deve conhecer as regrinhas de multiplicação que a gente viu anteriormente. A principal regrinha que a gente precisa conhecer é a de distributiva. Vamos então relembrar? Na propriedade distributiva, a gente vai ter o seguinte: um número qualquer, por exemplo, 4, que vai ser multiplicado por valores entre parênteses. Por exemplo, 3 mais 7. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos multiplicar o valor que está fora, que é o 4, pelos valores de dentro dos parênteses. E também pelos sinais, tá? 4 vezes 3, 12. Como o 4 é positivo, mais vezes o mais que está aqui dentro continua sendo mais. E 4 vezes 7 dá 28. 12 mais 28 vai ser igual a 40, certo? Então, percebam aí que nós estamos aplicando a propriedade distributiva. Só para vocês relembrarem como é que ela funciona. Outra coisa que a gente precisa relembrar que nós vamos usar agora é a multiplicação de potência de mesma base. Qual é a regrinha que a gente aplica? Por exemplo, se a gente tiver x ao cubo vezes x à quinta vezes x. Nós temos aí três potências, certo? Apesar de que na terceira o expoente não aparece, a gente sabe que ele é 1, não é isso? Bom, então nós temos três potências e uma multiplicação entre cada uma delas. Qual que é a regrinha de multiplicação de potência de mesma base? Conserva-se a base e adiciona-se os expoentes. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Portanto, o resultado dessa nossa multiplicação aí é x elevado à nona potência. Todas as vezes
que nós formos multiplicar a parte literal nos nossos polinômios, a gente tem que obedecer essa regrinha de multiplicação de potência de mesma base. Às vezes vai aparecer o x em 3 dos monômios que nós estivermos calculando. Então, a gente precisa obedecer a regra aí de multiplicação, em que nós conservamos a base, nesse caso a parte literal, x, por exemplo, e somamos os expoentes. Vamos então ao que nos interessa. A gente vai aprender o primeiro tipo de multiplicação de polinômios, que é a multiplicação entre um polinômio e um número natural. Para realizar a multiplicação entre um número natural e um polinômio, basta que a gente aplique a propriedade que nós acabamos de relembrar, propriedade distributiva da multiplicação, em que a gente multiplica o número natural por cada um dos termos do polinômio. Lembram que os termos do polinômio são os monômios que ele possui? Então, por exemplo, se nós quisermos saber o produto entre o número natural 3 e o seguinte polinômio, 2x elevado à nona potência, tá? Mais 3x ao quadrado menos 8. O polinômio que está sendo multiplicado, nós vamos colocar entre parênteses. E daí, basta que a gente aplique, então, a propriedade distributiva, em que nós multiplicamos o número natural por cada um dos termos que esse polinômio possui, sem esquecer da multiplicação entre os sinais, tá bom? Como é que a gente vai fazer a multiplicação? Nós vamos multiplicar os coeficientes, cada um com os outros coeficientes, e as partes literais, cada uma com as outras partes literais. Como a gente está multiplicando só número natural, vamos então multiplicar o número que nós temos pelos coeficientes do polinômio e repetir as partes literais, tá? 3 vezes 2 dá 6. E a parte literal, que é x elevado à nona potência, a gente repete. Mais desse 3 aqui, com esse mais aqui, continua sendo mais. 3 vezes 3, 9. 9 o quê? X elevado ao quadrado. O mais do 3 vezes esse menos dá menos. 3 vezes 8, 24. 24. Portanto, nós efetuamos aí a multiplicação entre um número natural e um polinômio. E nós encontramos 6x elevado à nona mais 9x ao quadrado menos 24. A regrinha é exatamente essa: aplicar a propriedade distributiva, multiplicando o número pelos coeficientes que existem em cada termo do polinômio e repetir as partes literais. A segunda parte da multiplicação de polinômios que nós vamos ver é a multiplicação entre um monômio e um polinômio. Para realizar essa multiplicação, nós também vamos aplicar a propriedade distributiva, multiplicando o monômio, que estará do lado de fora, por cada um dos termos do polinômio. Então, por exemplo, vamos lá descobrir qual é o produto entre 3x ao quadrado vezes. O polinômio vai ficar entre parênteses para que a gente não se confunda. 2x elevado à sexta potência mais 3x ao quadrado menos 2x. Bom, o monômio, que é um único termo, está do lado de fora, que é o 3x ao quadrado. E dentro do parêntese nós temos um polinômio. Para fazer essa multiplicação aí, nós vamos aplicar a propriedade distributiva e agora nós vamos usar a regrinha da multiplicação de potência de mesma base. Por quê? Além de multiplicar os coeficientes, nós também temos que multiplicar as partes literais, certo? Anteriormente nós fizemos isso, mas como o monômio de fora não tinha a parte literal, nós só repetimos a que estava do lado de dentro.
Então, nós vamos fazer aqui. Olha só como é que vai ficar a multiplicação. Eu vou colocar ela separada, fazendo parte por parte, para que vocês entendam. Nós vamos ficar com 3 vezes 2, tá? Esse 3 vezes esse 2, vezes x ao quadrado, vezes x à sexta, tá? Daí, a gente vai multiplicar esse monômio com esse outro aqui. Mais vezes mais continua sendo mais. 3 vezes 3, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado de novo. É esse x ao quadrado vezes esse aqui. Menos 3 vezes 2, 6, x ao quadrado de fora, vezes o x que está do lado de dentro. Agora sim, a gente pode resolver a nossa multiplicação. 3 vezes 2, 6. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 6, 8. Mais 3 vezes 3, 9. Multiplicação de potência de mesma base, conservamos a base, somamos os expoentes. 2 mais 2, 4. E por último, eu já fiz a multiplicação, né? 3 vezes 2, que deu 6. Multiplicação de mesma base, conservamos a base, somamos os expoentes, lembrando que aqui é 1. 2 mais 1, 3. Portanto, esse aqui é o resultado da nossa multiplicação entre um monômio e um polinômio, certo? A regrinha é justamente essa: obedecer a regra da distributiva, multiplicando o coeficiente de fora com cada coeficiente do termo do polinômio e as partes literais de fora com cada uma das partes literais de cada termo do nosso polinômio. E por último, não menos importante, nós vamos multiplicar dois polinômios. E na multiplicação entre dois polinômios, ou mais, claro, devemos multiplicar cada termo de um polinômio por todos os termos do outro. Lembrando que a propriedade que nós vamos aplicar ainda é a distributiva. Por isso que nós fizemos a nossa revisãozinha. E aí, o que a gente vai ter? Vamos multiplicar, por exemplo, o polinômio 2x ao quadrado mais 4x ao cubo, certo? Menos 2x. Nesse caso, os dois polinômios ficarão entre parênteses por o próximo polinômio, que é 3x elevado à nona potência, menos 2x ao cubo, menos 8. Bom, para resolver esse produto aqui, nós vamos aplicar a mesma regrinha distributiva, só que todo mundo do primeiro polinômio tem que multiplicar todo mundo do segundo. Nós vamos fazer 2x ao quadrado vezes esse e vezes esse. Depois, 4x ao cubo vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro. E depois, menos 2x vezes o primeiro, vezes o segundo e vezes o terceiro. Vamos lá entender como é que isso vai funcionar. 2x ao quadrado vezes 3x elevado à nona potência. 2 vezes 3 vai dar 6. Como nós temos x no primeiro termo e x no segundo, conservamos a base e somamos os expoentes. 2 mais 9 dá 11, tá? Mais 4x ao cubo vezes 3x elevado à nona de novo, certo? 4 vezes 3 dá 12. Como os dois têm como parte literal a letra x, a gente repete o x e soma os expoentes. 3 mais 9 dá 12, certo? Menos esse 2x aqui, com mais daqui, dá menos. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3, 6. Conservamos a parte literal, que é x somente, tá? Se tivesse outra letra, a gente também repetia. O 1 que está aqui, somado com 1 que está... Opa, desculpa, aqui é um 9. 1 mais 9 dá 10.
Agora a gente vai multiplicar todo mundo pelo 2x ao cubo. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. X elevado a 2 mais 3, 5. Mais vezes menos dá menos. Percebam que a gente está fazendo a multiplicação entre os sinais desse 2x ao cubo aqui, ó, que ele é negativo. 4 vezes 2 dá 8. X, somando 3 mais 3, dá 6. E, por último, nós teremos 2x vezes 2x ao cubo. Menos vezes menos dá mais. 2x vezes 2 vezes 2, 4. X vezes x ao cubo dá x à quarta, certo? Somando. E por último, a multiplicação pelo menos 8. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 8, 16. A gente só repete agora a parte literal. X ao quadrado. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 8, 32. Repetimos, então, a parte literal, que é x ao cubo. Menos vezes menos dá mais. Vou colocar aqui embaixo, depois eu organizo. 2x vezes 8 dá 16x. Agora, para a gente terminar de resolver, porque nós temos um polinômio muito grande, nós vamos fazer a simplificação. Juntar os termos que são semelhantes, ou seja, os termos que possuem os mesmos expoentes, tá? Quando isso ocorrer. Vamos verificar se isso ocorre aqui em algum lugar? Não, isso não ocorre. Portanto, isso aqui já é a multiplicação do polinômio que nós temos. Porém, se nós chegássemos em um ponto que nós tivéssemos monômios semelhantes, ou seja, com a mesma parte literal, nós poderíamos somá-los ou subtraí-los, a depender da operação, tá? Com esse último exemplo aqui, nós encerramos a nossa aula de hoje, em que nós vimos a multiplicação de polinômios. Vale ressaltar todas as regrinhas em que nós usamos a propriedade distributiva da multiplicação. Para que vocês resolvam os exercícios da página 117 até a página 120, que na próxima aula nós faremos a correção. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima aula.